Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, professor de escola bíblica. Meus irmãos, iremos iniciar aqui, nessa aula de hoje, um breve estudo sobre a genealogia de Caim. Se nós virmos aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, começa dizendo o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Versículo 2: E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, nesse casal criado por Deus, e nós vemos aqui os primeiros filhos que foram nascidos nessa terra. Então, esses estudos aqui que eu irei falar hoje, a base foi o capítulo 4 do livro de Gênesis, certo? Mas nós podemos ver também lá em Hebreus capítulo 11, acho que versículo 4, se não me falha a memória. Vamos ler aqui. Vamos aqui, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Nós iremos falar aqui também no livro de 1 João, certo? 1 João, capítulo 3, versículo 12, não é? Diz assim, olha, versículo 11, vai dizer assim, olha: Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12: Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Lá em Judas, versículo 11, também vai falar sobre isso aqui. Né? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Então, meus irmãos, a base dessa aula de hoje aqui é o capítulo 4 de Gênesis, certo? Vamos lá. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, certo? Então Deus criou Adão, certo? E criou Eva, certo? Na outra aula aqui eu já falei sobre a genealogia de Sete, certo? Hoje é a genealogia de Caim, certo? O nome Eva significa vida, certo? Ou aquela que gera vida. E o nome Adão significa terra, ou também pode significar terra vermelha, certo? Nós vemos aqui que olha aqui, a Bíblia diz, meus irmãos, que Adão e Eva teve Caim, certo? Então Caim, ele foi o primogênito, certo? Ele foi o filho primogênito de Adão e Eva. E também a Bíblia vai falar aqui que que Adão e Eva teve um outro filho chamado Abel. O nome Abel significa vaidade, certo? E Abel foi pastor de ovelhas. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos relata que Abel ele foi assassinado pelo seu irmão Caim, certo? O nome Caim significa aquisição, certo? A Bíblia diz no versículo 2 que Caim, ele era lavrador, ou seja, ele era agricultor. Então Caim, ele era lavrador, ele era agricultor, ele trabalhava com a terra, com plantas, né, plantações, certo? Então nós vemos aqui. Então, meus irmãos, a Bíblia vai nos relatar que por inveja, certo? No versículo 8, nós vemos aqui, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8, vai dizer o seguinte, olha aqui. Vamos ver aqui. Versículo 8: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então nós vemos aqui que Caim se tornou uma pessoa assassina aqui no versículo 8. Olha. Caim ficou, infelizmente, ele deu lugar à ira. Nós vemos aqui, meus irmãos, segundo a Bíblia, que todo ser humano ira, certo? Mas a Bíblia nos aconselha a não darmos lugar à ira, a não alimentarmos a ira. Então, por Caim, por se ficar irado, ele assassinou seu irmão Abel, certo? Então, Caim, ele é o primogênito, ele é o primeiro filho nascido nessa terra, mas também, infelizmente, ele é o primeiro assassino, né? Assassinando ali seu irmão por inveja, né? Porque a própria Bíblia vai falar que Caim, ele era mau, né? Ele era perverso, ele era assassino. E aqui, meus irmãos, vem aquela pergunta: se Caim teve filhos,
quem foi a esposa de Caim, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que a Bíblia não relata quem foi a esposa de Caim. A Bíblia vai relatar aqui no versículo 16: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Versículo 17: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Caim, ele casou ou com uma irmã ou com uma sobrinha, certo? Versículo 17, certo? Então Caim, ele casou com uma irmã ou com uma sobrinha, né? Não com uma sobrinha dele, né? Não existe outra explicação. Ah, mas a Bíblia diz que Adão só teve Caim, depois teve Abel. Abel foi assassinado por Caim. Mas também a Bíblia diz que Adão e Eva teve outro filho chamado Sete, que a gente já falou sobre a genealogia de Sete em outro vídeo. O nome Sete significa Deus deu. E também a Bíblia vai relatar que Adão e Eva, além de Caim, além de Abel e além de Sete, teve filhos e filhas. Então nós vemos aqui, meus irmãos, aí vem aquela pergunta: e não era pecado, errado, né? Irmãos se casar entre eles, né? Irmão de sangue, filho do mesmo pai, da mesma mãe? Sim, mas essa lei só foi dada lá na frente a Deus por Moisés, muito tempo depois. Então até aqui não tinha nenhuma restrição para casamento entre irmãos, até porque, meus irmãos, pela lógica, eles tinham que casar com irmãos, porque não tinha mais ninguém, certo? Então, Caim, com quem Caim casou? Caim casou com uma irmã ou com sua sobrinha, já que também que Adão e Eva teve filhos e filhas. E lembrando, meus irmãos, que nessa época os patriarcas, né, tanto homens como as mulheres, eles viviam muito. A Bíblia vai falar que Adão e Eva viveram mais de 900 anos, certo? Então nós vemos aqui que eles viviam muito. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Caim fugiu de diante ali da família dele depois que assassinou seu irmão, mas Adão e Eva também teve outros filhos e filhas, certo? Então, no momento ali que a Bíblia não relata, Caim, ele conheceu sua irmã ou sua sobrinha e ali tiveram filhos, certo? E a Bíblia vai falar aqui, entre o versículo 16 e 26, diz que Caim conheceu sua esposa, versículo 17, e teve um filho chamado Enoque, certo? Nós vemos aqui Enoque. E a Bíblia diz, o nome Enoque significa instruído, certo? Lembrando que esse Enoque não é o mesmo Enoque da descendência de Sete, certo? Esse Enoque não é o mesmo da descendência de Sete, certo? O outro Enoque, ele era justo, certo? Ele foi arrebatado por Deus, certo? Isso nós vemos aqui no capítulo 5, né? Versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém, né? E andou, versículo 24, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, por quanto Deus para si o tomou. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Enoque, esse Enoque aqui da descendência de Caim, não é o mesmo da descendência de Sete, certo? Vamos lá. Olha aqui, meus irmãos. Depois, Enoque gerou um outro filho, certo? E aqui foi Irade. Irade significa cidade de testemunha, certo? Nós podemos ver aqui, certo? Então, nós vemos aqui que versículo... E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Mejael, e Mejael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que Caim teve um filho com a sua irmã ou com a sua sobrinha, chamou Enoque, certo? Enoque teve outro filho chamado Irade, certo? Significa cidade testemunha. Depois da descendência de Irade veio Mejael, que significa ferido por Deus. Da descendência de Mejael, a Bíblia vai relatar Metusael, certo? Que significa eu sou mortal, certo? E Metusael teve aqui, o filho colocou o nome Lameque. Lembrando também que esse Lameque não é o mesmo da descendência de Sete, certo? Agora vou dar uma parada aqui. Se nós compararmos a genealogia de Caim e a genealogia de Sete, nós encontraremos muito mais informações na genealogia de Sete, porque, meus irmãos,
Porque essa geração de Caim aqui, meus irmãos, foi uma geração perversa. Foi uma geração onde principalmente o pecado começou a se alastrar e se espalhar de forma que Deus não se agradou, que nós vamos ver que lá na época de Noé, aí Deus nos mandou um dilúvio. Se nós vemos aqui, meus irmãos, no capítulo 4, no versículo 26, diz assim, olha, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e teve um outro filho, chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Versículo 26, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então, veja, preste atenção, então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, vemos aqui que era difícil de alguém invocar o nome do Senhor. A partir da genealogia de Sete, a Bíblia relata aqui, onde eu li aqui, versículo 26 do capítulo 4 de Gênesis, certo? Versículo 26. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Vejam, meus irmãos, a importância de nós invocarmos a Deus, de nós invocarmos, meus irmãos, de nós clamarmos, de nós invocar o nome do Senhor, certo? Nós vemos aqui que a genealogia de Sete foi uma genealogia abençoada. Jesus veio da genealogia de Sete, Abraão, Moisés. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a importância de buscar a Deus. Buscarmos a Deus, meus irmãos, vai trazer benefícios para a nossa família, para mim, para a tua vida, certo? Invocar a Deus, meus irmãos, vai trazer bênçãos espirituais, bênçãos financeiras, bênçãos materiais, certo? Mas principalmente bênçãos espirituais em primeiro lugar, certo? Então, meus irmãos, a partir de Sete a Bíblia relata, então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, na genealogia de Sete a gente vai ver, é relatado os anos que os patriarcas viveram, certo? Que tiveram filhos e filhas. Aqui também dá-nos a entender que eles tiveram filhos e filhas, certo? Mas aqui também só relata um de cada geração. Porque se nós vemos aqui, meus irmãos, a população começou a crescer muito, certo? Então nós vemos aqui que também o pecado começou a se alastrar, porque essa geração de Caim, se Caim foi o primeiro assassino, meus irmãos, nós vemos aqui que a geração dele também foi perversa, certo? Voltando aqui, então Metusael gerou Lameque, aí Lameque não é o mesmo Lameque da descendência de Sete, certo? Nós vemos aqui que esse Lameque da descendência de Sete, o Lameque da descendência de Sete era o pai de Noé, certo? Mas esse Lameque aqui era outro, certo? Lembrando, meus irmãos, que nessa época aqui não tinha, como nos dias de hoje, tanta, como é que eu posso dizer, tanta riqueza em questão de nome de pessoas. Então era normal as pessoas colocarem, repetirem os nomes de algum parente para colocar nos seus filhos, certo? Nós vemos aqui, olha, Enoque, teve outro Enoque na descendência de Sete, teve outro Lameque na descendência de Sete. Nós vemos aqui, ó, Caim, Tubal-Caim. Então era comum eles repetirem o nome e colocar um nome parecido, certo? Então Metusael gerou a Lameque. Aí Lameque, ele teve duas esposas, uma chamada Ada, certo? Lameque significa que fica abaixo. Aí ele casou com Ada, que significa beleza, e casou com outra mulher chamada Zilá, que significa sombra, certo? Aí Lameque, meus irmãos, Lameque, se nós vemos aqui, ou seja, Lameque foi o primeiro polígamo relatado pela Bíblia. O que é polígamo? Que se casou com mais de uma mulher, certo? Então Lameque, ele é o primeiro polígamo, ou seja, o primeiro homem, primeira pessoa ali relatada pela Bíblia que casou com mais de uma mulher, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que esse Lameque, diferente da descendência de Sete, que lá o Lameque da descendência de Sete era um homem justo, mas esse Lameque aqui, ele era perverso. Nós vemos aqui que esse Lameque, ele era brigão, certo? Ele era brigão, ele era assassino e ele era vingativo. Versículo 23 do capítulo 4. Diz assim, olha, e disse Lameque da descendência de Caim, filho de Metusael, diz assim, olha, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, ou um homem, por me ferir, e um outro jovem, e um jovem por me pisar. Então, meus irmãos, esse Lameque daqui, ele era brigão,
Ele é aquela pessoa que por qualquer coisa brigava. Ele era assassino. Ele assassinou duas pessoas. Ele era vingativo. Olha aqui, por que ele era vingativo? Diz assim, olha. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, esse Lameque daqui, da descendência de Caim, certo? Filho de Metusael, ele era polígamo, ele casou com várias mulheres, certo? Ele era brigão, ele era assassino e ele era vingativo, certo? Da descendência de Lameque, do casamento de Lameque com Ada, ele teve um filho chamado Jabal, que significa riacho. Então, meus irmãos, esse Lameque, da descendência de Metusael, da descendência de Caim, ele teve um filho chamado Jabal, que significa riacho. A Bíblia vai relatar aqui, meus irmãos, que esse Jabal, ele era pai daqueles que habitam em tendas, certo? Em tendas, e criava gado, né? Animais domésticos que Deus criou, animais domésticos para nós criarmos, para servirmos para a nossa alimentação. Então, Jabal, filho de Lameque e Ada, ele era pai daqueles que moravam em tendas, ou seja, também ele se tornou perito em fabricação de tendas, e também ele criava ali gados, né, animais domésticos que Deus criou para domesticação, certo? Para ajudar as pessoas na alimentação, certo? E ele teve outro filho chamado Jubal, certo? Que significa rio ou música. Nós vimos aqui que esse Jubal ele ficou conhecido por aqueles que começou a tocar instrumentos ali musicais, né? Aqueles instrumentos da época, certo? Então Jubal ele ficou conhecido como aqueles que tocavam instrumentos, né? Harpa, órgão musical, certo? E do casamento de Lameque com Zilá, certo? Ele teve uma filha chamada Naamá, que significa agradável. E também ele teve um filho chamado Tubal-Caim, certo? Tubal-Caim, que significa, o nome Tubal-Caim significa aquele que faz forjas. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que esse Tubal-Caim, ele se tornou perito, certo? E perito, ferreiro, né? E ele se tornou perito em trabalhar com cobre e com ferro, certo? Então ele ficou perito, né? Ele ficou famoso por trabalhar com cobre e com ferro, ou seja, ele era ferreiro. Então, meus irmãos, essa é a descendência. Veja, meus irmãos, se nós compararmos a descendência de Caim e de Sete, certo? Abel foi assassinado, certo? Mas Caim aqui, nós vemos que a sua descendência foi se distanciando de Deus, enquanto a descendência de Sete foi se aproximando de Deus. Então meus irmãos, invoque ao Senhor, certo? Faça uma comparação entre a descendência de Caim e a descendência de Sete. E vou repetir de novo, versículo 26 do capítulo 4 de Gênesis. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar a Deus, meus irmãos, o que é invocar a Deus? É clamar a Deus, é se aproximar de Deus, é fazer a vontade de Deus. Isso traz benefícios. Faça uma comparação entre a descendência de Caim e a descendência de Sete, certo? Paz do Senhor e até a próxima aula.